E aí, tudo bem? David Art aqui do Tifel Design, estou gravando mais um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Figma, que está se tornando uma Apple para os designers. É isso mesmo, ela dominou o mercado, tem várias coisas em comum com a Apple que a gente pode fazer uma analogia, conversar sobre, comparar, porque a principal ferramenta do mercado é a mais benquista, é a mais utilizada e olha, se você não sabe, você está perdendo tempo. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Bora, vamos nessa. Então, você deve ter visto, caso você não viu é porque você não utiliza o Figma, porque quem utiliza o Figma sabe que tem a Config, que é uma conferência anual da ferramenta, e nesse ano eles trouxeram novamente essa conferência. Nesse ano eu vi mais brasileiros indo, gente de todo mundo, né? Mas especialmente nesse ano eu vi uma galera do Brasil que trabalha fora lá no evento. É um evento que apresenta as novidades do Figma e todo mundo fica esperando, fica aguardando, a gente assiste online. As pessoas comentam, eu publiquei no LinkedIn 2 ou 3 posts sobre, sempre que eu publico posts sobre o Config, foi assim no ano passado, se eu não me engano, foi assim agora nesse ano, sempre dá like, sempre dá engajamento, sempre dá compartilhamento, porque o Figma é a principal ferramenta do mercado hoje em dia, não tem o que falar. E essa minha ideia de fazer esse vídeo falando que é parecido com a Apple, claro, né, vamos colocar aqui os pesos e suas medidas, né? Não estou comparando os tamanhos de empresa, a história, calma. Mas eu vi uma analogia feita em um artigo no LinkedIn, onde o Daniel De Paola, é assim o nome dele, onde ele fala sobre isso. E na hora que eu li a chamada do texto dele, né? Eu falei, caramba, verdade, tem tudo a ver. Realmente tem tudo a ver. E aí ele começa a descrever lá o ponto de vista dele de forma bem resumida, mas que eu concordo e que eu quero trazer para você. A potência que o Figma alcançou é impressionante e não é absurdo a gente comparar em termos de designer para designers, tá bom? Não empresa, tecnologia, mas em questão de significado para o designer. O Figma é um Apple, ou melhor, é uma Apple, né? Porque seria a empresa. O Figma tem uma conferência anual, assim como nós temos da Apple, onde a gente fica esperando para saber qual que vai ser o nosso próximo iPhone, o próximo iPad. No Figma a gente fica esperando como vai ser o Dev Mode, a gente fica esperando como que vai ser a nova possibilidade. Agora tem ferramenta de slide, por exemplo. O Figma, assim como a Apple, tem uma comunidade forte, uma comunidade de fãs. O Figma tem até lojinha de roupa que você compra lá e o pessoal compra, fica doido, fica utilizando. Não é raro você ver em cenários de influencers, por exemplo, ter o símbolo do Figma, né? Então, assim como tem gente que coloca o adesivo da Apple no carro, a gente utiliza a camiseta do Figma. Você via as pessoas utilizando camiseta de Photoshop, de Illustrator, de Corel? Até via um pouquinho, né? Mas muito menos do que a gente vê no Figma. Então ele criou um senso de comunidade mesmo, criou essa percepção de pertencer, de fazer parte, de ser legal fazer parte da comunidade do Figma, de utilizar o Figma. É uma coisa que a Apple, né, já tem há muito tempo. O Figma, assim como a Apple, dentro do seu serviço, dentro do seu produto, tem níveis, então você pode utilizar um iPhone mais barato, que ele vai dar suporte, e também pode utilizar um iPhone mais caro, né, com mais tecnologia, para pessoas mais entusiastas mais avançadas, né. O Figma também tem um modelo parecido. Você pode utilizar de graça, fácil, tranquilo, pelo navegador, você baixa a ferramenta, utiliza como você quiser. Tem a limitação ali para 3 páginas, a limitação de equipe, mas que vai servir para grande parte dos designers. Os designers que estão iniciando, designer de rede social, conseguem utilizar isso sem problema nenhum. E aí, pessoas que precisam de mais recursos, equipes maiores, que precisam desenvolver um design system, que precisam de um dev mode, que talvez precisem de slides, líderes, né, PMs, etc., para apresentação, aí vão adquirir a ferramenta paga por assinatura, assim como nós temos a Apple também. E nos dois casos ele não vai deixar de atualizar, né? Ele vai atualizar a versão mais baratinha, vai atualizar o free, ele vai atualizar a versão de quem paga a assinatura. E uma outra coisa também é você curtir o vídeo, para a gente ter uma comunidade igual aqui do Figma, viu? Comunidade pesada, forte. Então curte o vídeo, se inscreva no canal, me segue nas outras redes sociais, segue no LinkedIn aí, né? Que eu tô falando de um artigo do LinkedIn. E outra semelhança entre as empresas é que tanto o Figma quanto a Apple ditam tendências de design.
A Apple dita tendências de tecnologia, isso daí você já sabe, de design, há muito tempo. E o Figma vem fazendo isso. Todos os softwares que vieram depois do Figma beberam da água do Figma. Utilizam padrões de interfaces, padrões de usabilidade que o Figma começou, ou que pelo menos o Figma popularizou. Framer, Paintpot, Protopie, tem agora um Creative, eu não sei qual que é o nome específico, desculpa, não lembro agora. Mas todas essas ferramentas seguem um padrão que o Figma instaurou. E assim como a Apple, o Figma está fazendo com que a gente fique preso ao ecossistema dele. Então você está criando um layout, você precisa exportar esse layout, precisa fazer o handoff, o que você vai fazer? Vai utilizar o Dev Mode, porque vai facilitar. Então você precisa fazer um workshop com a sua equipe, pô, mas o layout já está no Figma. Vamos fazer essa ideação aqui, vamos criar uma nova coisa no FigJam. Para que eu vou no Miro agora? Eu posso ficar dentro da ferramenta, eu colo uma coisa, na outra eu colo componentes dentro do FigJam e fica tudo integrado. Eu preciso criar uma apresentação para o meu chefe, eu preciso criar uma apresentação para o cliente, para a empresa, desse layout. Putz, eu vou ter que ir para o PowerPoint, eu vou ter que ir para o Google para fazer? Não, faz no Figma, tem o Figma Slide. Você paga um pouquinho a mais ali, você tem o Figma Slide, você faz a mesma coisa, você copia e cola e trabalha numa ferramenta de slide que é feita, ou tem cara de design, né? Então tem grid, tem os componentes, tem as cores para você editar. A gente está preso ao ecossistema do Figma, assim como a gente fica preso ao ecossistema da Apple. Se você tem Apple, você sabe disso, né? A pessoa começa com o celular, aí depois tem que comprar um relógio, comprar iPad, e mesmo que não compre, você vai ter que assinar ali o serviço para ampliar o espaço, para você armazenar mais arquivos, talvez você assine a Apple TV, e assim por diante. O Figma está seguindo na mesma toada, seguindo o mesmo caminho. Eu não sei se o dono do Figma... Inclusive, uma vez eu mandei mensagem. Que vergonha. Mandei mensagem pro fundador do Figma, escrevi lá, faz um config aqui no Brasil, já pensou? Mandei, fui ousado, né? Não, eu já tenho, né? Eu vou atrás da humilhação. Mas eu não sei se ele trabalhou na Apple, não sei se as pessoas que fundaram o Figma, o CEO do Figma, não sei se eles trabalham na Apple, mas tem muitas semelhanças mesmo. E a gente tá vendo uma potência surgir, né? Na verdade já é realidade, né? A demonstração que a Adobe queria comprar o Figma já nos mostrou que ela não conseguia conter o monstro que o Figma se tornou. E é muito louco isso, porque quando o Figma saiu, ele saiu com concorrentes fortes, né? Tinha o Sketch, tinha a própria Adobe com o Adobe XD. E apesar da comunidade do Figma sempre ser forte, isso é importante ressaltar, desde o começo sempre foi forte, mas isso nós não sabíamos para onde ia. E até o Adobe XD por um tempo rivalizou com o Figma, né? Mas o Figma ganhou proporções gigantescas. É impressionante onde essa ferramenta chegou, em um mercado onde já tinha um gigante como a Adobe, outros gigantes, né? Mas principalmente a Adobe. E ele conseguiu coisas que a Adobe gostaria, né? Que ela não consegue. Por exemplo, essa comunidade. Porque as pessoas até gostam da Adobe e tal, mas ninguém é fã, assim, da Adobe, né? Ou poucos fãs. Como a gente tem fãs de Figma, por exemplo. Então, o Figma dominou o mercado. Eu vejo que é a principal ferramenta que nós temos hoje em dia. Superou o Photoshop, porque o Photoshop sempre foi o coringa. E perceba, eu não estou falando para você esquecer a Adobe nem nada do tipo. Eu utilizo o Premiere para editar vídeo aqui. Eu quero recortar uma foto um pouco mais... um pouco melhor, né? Com mais refinamento, eu utilizo o Photoshop. Mas cada vez menos eu estou utilizando os produtos da Adobe. Eu utilizo o Illustrator para criar marcas, mas eu não sei se daqui a um tempo o Figma vai colocar alguma opção lá de vetor que vai ser mais interessante. Inclusive já tem gente que cria marca pelo Figma, né? Apesar dele ser uma ferramenta para digital, para produto digital, e ele demonstra esse caminho mesmo, apesar do slide, etc. O caminho é esse. Mas é uma ferramenta tão versátil, tão de fácil acesso, com uma curva de aprendizagem tranquila, com N plugins, que vai dar para você fazer tudo lá praticamente. Eu faço
Por exemplo, rede social aqui do TIFF, né? Eu não estou fazendo, mas o menino faz lá no Figma. Site é Figma, aplicativo é Figma, workshop é FigJam. Que mais? Tudo. Agora slide vai ser no Figma. Então, realmente, se você ainda não aprendeu Figma, você vai ter que aprender. É muito louco isso, é muito louco. Nós vimos o surgimento de um monstro, É impressionante mesmo. E eu vejo que a Adobe vai ter que se coçar muito para poder superar isso, se superar. E eu vejo o Figma daqui a uns anos crescendo mais e absorvendo outras ferramentas, tipo Framer, outras ferramentas menores, e vai se tornar realmente uma potência. Já é uma potência, mas vai se tornar uma potência em questão de tamanho também, né? Comparado a uma Adobe da vida, por exemplo. E agora eles vieram com atualizações, com coisas novas, com novidades, com nova interface que eles anunciaram no Config. E eu vou trazer conteúdos de Figma para você. Você pode ter certeza disso. Teremos conteúdos de Figma aqui, novidades. Eu sou super a favor de diversidade de ferramentas, de concorrência, que a Adobe consiga buscar uma alternativa e crie uma ótima ferramenta para a gente rivalizar com o Figma, que o Canva, sei lá, cria alguma coisa também, que surjam outras, que tem a Pimpot, por exemplo, que eu estou devendo trazer vídeo para vocês aqui. Talvez quando você assistir esse vídeo eu já tenha gravado os vídeos aí de Pimpot, mas que é uma ferramenta open source, né, que é uma alternativa, enfim. Mas o Figma chegou num patamar, rapaz, que não tem como tirar, é muito difícil tirar. Por isso que eu sugiro que você que está trabalhando com design ou pretende trabalhar com design, que aprenda Figma, aprenda essa ferramenta, independente da área que você venha atuar com design, porque ela é a nova coringa, é o novo Photoshop dos novos tempos, né? É a ferramenta que inevitavelmente você vai esbarrar em algum momento. Seja você trabalhando com texto, UX Writing, seja com pesquisa, seja UX Design Produto, marca, rede social, não interessa, você vai acabar esbarrando com Figma. É a grande ferramenta do mercado.